Você já teve aquele jogador que parecia meio desconectado da aventura, até que, em um determinado momento, a história que ele criou se entrelaça com a campanha principal? Pois é nesse momento que o RPG deixa de ser apenas uma aventura e se torna uma narrativa ativa. Eu sou o Mestre Nagikun e hoje a gente vai aprender como usar as histórias de cada um dos seus jogadores em momentos únicos para cada um desses seus jogadores. Mas antes, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Mas afinal, o que é uma trama paralela dentro do seu RPG? Uma trama paralela é uma história pessoal de um dos seus jogadores dentro da campanha principal. É aquele fio narrativo que acompanha o grupo à medida que eles vão caminhando para frente, mas se aprofunda com cada jogador, porque você explora a história de cada um desses jogadores, um por vez. São missões, dilemas e viravoltas que giram em torno de apenas um único jogador, como eu mesmo já falei. Essas histórias pessoais de seus jogadores, elas não desviam da campanha principal, elas enriquecem sua campanha principal. E, obviamente, geram um engajamento muito maior dos jogadores, porque eles entendem que aquela pequena história, meu pai foi morto pelo vilão principal, o cedro sagrado que ficava no templo da minha mãe, ele está sendo usado pelo reino X, esses pequenos pontos eles dão corpo a campanha que você está mestrando. Mas por que usar essas tramas paralelas, as histórias dos seus jogadores? Porque essas tramas paralelas são o coração da sua campanha. Elas criam uma conexão emocional e fazem seus jogadores se importarem com o destino dos seus personagens. E trazem um senso de profundidade que nenhuma guerra, que nenhum conflito dentro da sua campanha consegue gerar para eles. E quais seriam os benefícios diretos? O primeiro deles é o engajamento contínuo. É aquele momento em que cada jogador entende que tem algo pessoal dentro do jogo. O segundo é uma imersão emocional. Aquelas histórias emocionais, geralmente com um fim trágico, aproximam os personagens do mestre e dos outros jogadores. O terceiro é uma narrativa ativa, em que a campanha se torna uma espécie de mosaico de arcos e escolhas dos personagens. Com esses três benefícios, já consegue criar uma campanha que vai ter viravoltas pessoais, dramas, intrigas e redenção. Porque o jogador deixa de apenas rolar dados e começa a viver o personagem. Um erro principal que nós cometemos é deixar essas tramas paralelas, essas histórias dos personagens acabarem engolindo, entre aspas, a campanha principal. O segredo disso não é isolar essas histórias, e sim entrelaçar com a campanha principal. Você pode fazer com que aquele vilão principal ele tenha um certo envolvimento com a história de algum dos personagens, sabe? Tipo, aquele personagem, aquele guerreirão, esse vilão era um ex-capitão dele, alguma coisa assim, sabe? Tipo, algo bem clichê, bem genérico. O clichê funciona muito bem no RPG, mas ele tem que ser bem imposto, senão vira um negócio, nossa, eu já sabia disso. Pense na campanha de RPG como uma teia de aranha. No centro, nós temos a campanha principal, e em cada borda, nós vamos ter as histórias individuais de seus jogadores. Todas as histórias, então, estão conectadas com essa campanha principal. Se um desses fios se mexe, ele gera um impacto nessa campanha principal. Olha que legal. Um exemplo disso seria o seguinte: o grupo, então, está caçando um artefato antigo, e o Ladino acaba descobrindo que a guilda de ladrões, que está também atrás desse artefato, está envolvido diretamente com a destruição do vilarejo que ele vem. A busca continua, mas há um peso emocional por trás de cada pista que eles encontrem. Com esse exemplo, a gente entende que a história pessoal daquele ladino reforça a busca pela campanha principal, não a desvia. E como a gente cria essas tramas pessoais com uma certa qualidade? Primeiro, escute os jogadores. As melhores tramas nascem dos jogadores e não do mestre. Quando você for fazer aquela sessão zero, que é ideal para qualquer campanha que você vai iniciar, esses jogadores escrevam seus medos, desejos e arrependimentos. Faça perguntas chaves, assim, sabe? Tipo, o que seu personagem mais teme reencontrar? Há alguém que ele deixou pra trás? Se o seu jogador pudesse mudar uma coisa no passado, o que ele mudaria? Anote, cara, respostas, porque é uma semente narrativa. É algo que você pode pôr potencialmente no futuro. Lembrar disso vai ser muito bom pra você. Use o passado como uma ferramenta. Como assim? O passado dos jogadores é o melhor combustível narrativo de todos. Ele fornece inimigos, dívidas, promessas e fantasmas do passado. Um exemplo disso seria o guerreiro que jurou nunca mais lutar é desafiado pelo seu antigo comandante. Ou mesmo aquele mago que abandonou a academia onde ele foi treinado, precisa voltar lá para salvar os outros que estão lá. Essas tramas então trazem um peso emocional e dilemas morais para cada um dos seus jogadores. Fazer ou não fazer? Terceiro item, faça com que as escolhas dos jogadores tenham consequências. Eu já venho falando há um bom tempo que é legal você mostrar para os jogadores que as escolhas deles têm uma consequência, seja boa ou ruim. O mesmo se aplica às tramas pessoais. Aquela trama pessoal que você está usando, aquelas histórias deles, são histórias que mudam o mundo e o personagem do jogador. Não pense nessas tramas pessoais como um evento de um episódio único, vamos chamar assim. Aquele negócio acontece uma única vez, naquele único episódio, aquela side quest, aquele filler que aparece em determinados animes, vou aparecer aqui, acabou e já era, entendeu? Não faça isso. Use essas tramas pessoais para fazer com que aquele jogador ele evolua, que ele cresça, que ele se torne maior, entende? Que ele consiga superar o passado, ou que ele fique meio traumatizado por aquilo. Se o paladino do grupo então traiu seu próprio código, pense em quais consequências sociais e espirituais esse pequeno ato pode acometer. A história pessoal de cada um dos jogadores deve deixar marcas visíveis na campanha. O quarto, dê ganchos visuais e simbólicos. Símbolos são poderosos. Eles ajudam o jogador a sentir a própria história dentro da campanha principal. Um medalhão quebrado, um sonho recorrente, um corvo que o segue desde o passado. Esses pequenos detalhes mantêm aquele arco pessoal vivo, mas não precisa de cenas longas para eles continuarem. Um exemplo, o mago do grupo, ele abandonou a academia, como eu falei, e de repente, ele começa a ver um determinado símbolo, uma marca arcana em todo lugar que ele vai. Ele explora uma dungeon, no final da dungeon tem aquela marca arcana. Ele começa a perceber
perceber que talvez ele tenha que dar passos pra trás, voltar de onde ele saiu, porque ele viu aquela marca arcana lá quando ele saiu da academia dele. Olha que legal. 5. Planeje os arcos pessoais em atos. Trate essa trama pessoal deles como uma espécie de filme dentro da campanha principal. O primeiro ato seria o chamado. O que é o chamado? É um evento que traz o passado de volta. O ladino, então, ele encontra um ex-membro da guilda dele. O guerreiro, ele encontra o ex-comandante dele. Então esses pequenos pontos começam a trazer o passado de volta. O segundo ato seria o conflito. O personagem então ele enfrenta as consequências do passado dele. O ladino do grupo de vocês, ele encontrou um membro da guilda, e eles estão sendo caçados por um determinado cara, porque esse cara foi contratado pelo nobre que eles roubaram. O guerreiro que tá com o seu ex-comandante, então eles acabaram destruindo um vilarejo, e um único remanescente desse vilarejo está caçando eles, porque ele fez um pacto com um determinado demônio que deu poderes a ele, tornando um bruxo poderoso. O ato 3 é a resolução. Algo muda. Como assim? Ou eles conseguem sobrepujar aquele passado deles, aquela consequência que teve no passado, ou eles falham e aprendem. Usando os mesmos exemplos, então o ladino encontrou um membro da guilda, eles estão sendo caçados, e tudo terminando num confronto final. Eles vencem esse cara ou eles perdem os dois? Ou tem aquilo do grupo enfrentando o cara? O comandante e o guerreiro do grupo, então eles estavam sendo caçados por aquele bruxo, e no fim das contas, o que acontece? Eles vencem, eles perdem, eles fecham um acordo, eles contam que na verdade não foram eles. Esses momentos finais, vamos chamar assim, ficam na memória dos jogadores durante muitos e muitos anos. Eles vão lembrar e vão se importar com a campanha que você tá mestrando. Não vai ser algo só tipo, tô contando a história que não tem nada pessoal acontecendo comigo. Quando e como a gente introduz essas tramas pessoais dentro dessa campanha, dentro desse RPG? Primeiro, introduz aos poucos. Vai colocando aquela traminha, um pouquinho ali, um pouquinho colar, um símbolo aqui, uma investigação a colar. Gradualmente eles vão entender que essa história deles está conectada com a campanha principal, seja através de um artefato, seja através do inimigo. Tudo isso deve fazer parte desse mundo que você está mestrando, dessa campanha legal que você está fazendo. Também façam com que os outros jogadores eles participem nessa trama, que eles tenham uma participação relativamente ativa nessa história, que eles comecem a entender, que eles comecem a ver o passado desse personagem, seja esse passado bom ou ruim. O grupo entenda, ele fez escolhas, o que está lá aconteceu, e não vai mudar, mas o que eles podem fazer é mudar juntos o futuro desse personagem. Algumas dicas que eu dou pra você quando você for pensar nessas tramas pessoais é a seguinte. Primeiro, reforce as conexões emocionais. As tramas paralelas são sobre emoções e não poder. Quando você for recompensar os jogadores, não recompense eles com itens, XP, faça com que os personagens deles cresçam e amadureçam um pouco, que eles superem aquele passado deles. 2. Use o mundo como espelho. Como assim? As escolhas deles, aquelas escolhas daquela trama pessoal deles, devem refletir no mundo. Então, se eles escolheram A ao invés de B, e o A foi melhor, mostre pra eles, pô, legal, a escolha de vocês foi muito legal. Se eles escolheram B, que foi ruim, que destruiu parte do continente, mostre pra eles que a escolha deles teve algo bem ruim que aconteceu. 3. Intercale com o ritmo da campanha. Crie essas tramas pessoais como se fosse uma espécie de side quest. Essas tramas devem ser uma espécie de respiro entre os grandes eventos da campanha. O grupo então ele está reunido na taberna, tá bebendo um pouco e de repente uma carta chega pro bardo. O bardo abre a carta, ele fica em choque porque há alguém do passado dele pedindo pra ele se encontrar com essa pessoa. E quais seriam os erros mais comuns que nós cometemos na hora de usar essas tramas pessoais? O primeiro erro seria anular o grupo. Como assim? Nós focamos tanto em um único jogador que as escolhas dos outros jogadores desse grupo acabam não tendo impacto. Fica tudo naquele único jogador. A história é dele, é ele que é o personagem principal, ele é o personagem do shonen principal, sabe? E o resto tipo é secundário, não participa, não tem o que fazer ali. Um segundo seria aquele conflito, algo aconteceu no passado, mas não tem um impacto. O personagem não cresceu, ou ele só foi, tipo, fez o arco e falou, ok, acabou, é isso, não tem nada pra fazer. Outro seriam mistérios revelados cedo demais. Então o grupo ele vai atrás daquele passado, só que em algum ponto eles acabam esbarrando em alguém e esse cara começa a contar tudo o que aconteceu. Segura um pouco o suspense, mantenha o suspense no ar. Outro seriam aquelas recompensas desproporcionais. O personagem, então, de repente, ele se torna poderoso demais por algo do passado, porque ele escreveu aquilo, o passado do personagem é esse, e agora ele se tornou extremamente poderoso. Quebra toda a imersão, quebra todo o controle que você estava tendo daquela campanha. Falta uma continuidade também, o arco começa forte, começa legal, o grupo começa a investigar, começa a conversar, e de repente ele vai minguando até desaparecer. Então quando você for pensar nessas tramas pessoais de jogadores, tente envolver um pouco de tudo. Envolva o grupo, crie um suspense e não entregue nada cedo demais. Então a gente tá falando de tramas, né? E você usando essas tramas dentro da sua campanha. E como é que a gente faz com que essas tramas apareçam dentro da sua campanha? Primeiro, você pode usar cartas secretas, então o jogador ele está explorando, ou ele está em algum determinado lugar, e de repente ele encontra cartas, ou ele recebe uma carta secreta de alguém com uma única marca, uma única letra, algo do passado dele. Outro ponto também, o jogador então ele tem um objeto, e esse objeto ele está linkado com o passado do jogador. Toda vez que ele olha para aquele item, lá Fullmetal, o Edward, né, que ele tem aquele relógio dele com a marca, então toda vez que ele olha para aquilo ele fica um pouco impactado, fala, caramba, olha, meu Deus, isso aconteceu. Outro ponto seria você usar os NPCs. Eles aparecem recorrentemente na história, e eles são linkados
com aquele personagem. Pode ser aquele ladrão da guilda que aparece de vez em quando pra falar com o Ladino e pede algum favor, sempre pedindo favores, sabe? Como se o Ladino devesse algo pra esse cara. Use flashbacks controlados, que são aquelas memórias do jogador, pode ser um sonho, pode ser alguma lembrança que ele teve. Você pode usar também profecias ambíguas, são sonhos e visões que os jogadores vão tendo, e vão dando dicas de onde eles têm que ir e talvez entrelace com o passado deles. Cada um desses elementos ajuda a costurar emoção dentro da sua campanha. Cada jogador é uma história em construção dentro da campanha. Cabe ao mestre dar espaço para cada uma dessas histórias floresça. Campanhas épicas são lembradas obviamente por suas grandes batalhas, mas são as pequenas histórias pessoais que fazem os jogadores voltarem sessão após sessão, semana após semana. Use as histórias dos jogadores, use o background, use o que cada jogador vai falando durante as sessões, durante aquele roleplay que eles vão tendo. Marque um pouquinho o que você achar importante, marque essas pequenas falas, essas pequenas ideias que você pode usar como semente. Podem ser essas ideias que podem dar mais e mais emoção à sua campanha. Podem ser essas ideias que vão fazer com que aquela campanha que deveria durar 1 a 2 anos fique durante 6, 7, 8 anos continuando, porque você soube explorar bem o background deles ou as ideias que eles tiveram. E agora eu quero saber, você como jogador já teve sua história explorada dentro da campanha do RPG, ou mesmo entrelaçada com a campanha principal? Deixa aqui nos comentários. E lembre que o verdadeiro herói é aquele que mesmo no meio do caos tem uma história pra contar. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos de RPG muito legais pra você. Nos vemos no próximo vídeo e que os críticos estejam com vocês. Até mais!